Mais uma vez no Conexão Oca, mais um episódio especial para vocês. Antes de começar, antes de apresentar meu amigo de hoje, vamos falar dos nossos apoiadores. Temos o Scala Music, né, com a loja e a escola, nos apoia muito, muito obrigado. Temos o Orion Relógios também, que me presenteou com um relógio aqui muito bonitão. Valeu, obrigado. E sem demoras, vamos para o nosso amigo, nosso empresário, que está começando uma vida nova, e vamos saber como chegou até aqui. Ele começou numa pequena escola aqui perto, né, na USP. Depois de 30 anos, percorreu vários bancos, tem uma imensa caixa de ferramentas aí para ajudar muita gente. Ele vai ser um CFO para chamar de seu, né? Ele abriu uma empresa chamada Arx CFO Advisory. Tô correto? Certinho. Estamos aqui com Rodrigo Torres, meu camarada. Fala, Ronaldão. Seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Aceito vir aqui conversar com a gente um pouco, contar sua trajetória. A gente aqui na Conexão Oca, a gente olha muito para a trajetória de vida, né? Legal. Para ilustrar, para que outras pessoas possam olhar para você e ter isso como meta, né? De, pô, como o cara chegou lá? Onde ele tropeçou que eu posso não tropeçar? E Legal. por aí vai. Por favor. Ronaldão, obrigado pelo convite, cara. Foi muito legal estar aqui. Foi muito legal ver o teu convite. Até lembrando aqui um pouquinho do que a gente conversou semana passada. Você falou, pô, a gente estava falando um pouquinho do que a gente ia conversar aqui, você passando um pouquinho do roteiro, você achando que do lado de cá tava conversando com um cara 100% conhecedor da coisa. Ele falou, mas você me perguntou, e você já fez podcast, né? Eu falei, não, esse aqui vai ser o meu primeiro. Então, assim, obrigado por ser o meu primeiro podcast aqui, meu primeiro videocast. Obrigado pelo convite e vamos conversar aqui, que acho que o papo vai ser legal. Bacana. Eu te perguntei isso porque, assim, quando você fez alguma coisa pela primeira vez? Nossa, a gente não para pensar nisso às vezes, né? Essa foi a minha intenção da pergunta. Muito Quando legal. você fez pela primeira vez? Bora fazer, pô. Exatamente. Bora fazer, bora olhar para isso com outros olhos. Vai que você encontra alguma coisa diferente aí. Não é? Exatamente, cara. Muito legal. Obrigado pelo convite mesmo. Eu que agradeço. Fazer pela primeira vez algumas coisas, de qualquer jeito é marcante, né? Eu acho que fazer pela primeira vez é sempre marcante. E é engraçado que eu tô aqui, você é um cara que eu conheço, sei lá, a gente deve se conhecer há mais de 10 anos, trabalhamos juntos, trabalhamos perto, trabalhamos no mesmo lugar por mais de 10 anos. E é legal porque eu não tô nervoso aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo e tá sendo interessante. Eu cheguei aqui numa boa, a gente teve um papo legal antes aqui, conheci a equipe. Obrigado pelo feedback. Já foi um ótimo feedback. Mas vamos começar. O papo aqui é contigo. É a sua trajetória. Rodrigão, eu quero começar lá no começo. Como que você olhou e falou assim, pô, quero fazer negócios na USP, quero estudar lá, quero fazer isso para a vida. Isso foi direcionado, isso foi natural, ou você já tinha, pô, meu sonho é ser esse cara? Tá. Direcionado nunca, tá? Eu venho de uma família, meu pai é físico, então cara de exatas. Eu tinha uma família, dessa família tradicional, pai, mãe, irmãos, todo mundo morando junto. Uma família muito tranquila, a gente nunca teve nada muito direcionado. Por mais que meu pai seja físico, meu pai seja matemático, meu pai seja professor, cada um se direcionou para um lado. E eu sempre tive nas exatas a minha paixão. Então, desde criança eu fui aquele aluno que ia bem nas matérias, principalmente nas matérias de exatas. E olhando o exemplo do meu pai, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa ligada a exatas. E por ter vivido dentro da USP com o meu pai, eu era pequenininho. Eu lembro pequenininho de ir no CPUSP, eu tinha 4, 5 anos de idade, meu pai estava fazendo mestrado e ele levava a gente no CP para passar um fim de semana, e a família, né? E aí eu comecei a viver aquilo. Comecei a viver o que era a USP, e aí você vai crescendo e fala, pô,
Lugar legal, você não paga, você tem esporte, você tem... Obviamente é uma escola boa. E eu fui a partir dos meus 10, 12 anos de idade, eu pus na cabeça que eu queria ser engenheiro formado na Poli. Só tinha essa opção para mim. Ninguém colocou isso na minha cabeça, eu me coloquei isso na cabeça. E fui. Entrei na engenharia, meu sonho, só prestei engenharia, entrei na engenharia que eu queria. Entrei na engenharia, 6 meses que eu estava fazendo, eu cheguei um dia e falei, cara, não é o que eu quero. Não tenho nenhuma vontade mais de continuar aqui. Aí vem aquele sentimento de, putz, eu vou decepcionar meu pai, porque ele ficou super feliz, obviamente, mas nunca me forçou a fazer aquilo. Ficou super feliz, vou decepcionar meu pai. Só que eu lembro exatamente do dia que eu tomei a decisão de sair. Tomei uma decisão sozinho, com 17 anos, não tinha nem feito 18 ainda. No fim do primeiro semestre, eu decidi que eu queria trabalhar e ter meu dinheiro para fazer as coisas que eu queria fazer. Natural dessa idade, né? Natural da idade, queria... Viajar, Viajar, ir pra festa, né? Meninão de tudo. Eu arrumei uma entrevista na finada Varig. E o dia da entrevista era o dia de uma prova que eu tinha na engenharia. Ou seja, se eu fosse a entrevista, eu não ia fazer a prova. O dia da escolha. Era o dia da escolha. Era uma prova de recuperação. Então, se eu não fizesse aquela prova, eu tomava... eu ia repetir, né? Eu não ia passar naquela matéria de Física 1. Se eu não fosse na entrevista, eu não ia ter emprego. Tomei a decisão, fui para a entrevista, fiz a entrevista, tal, voltei para casa, chamei meu pai para conversar. Falei, morrendo de medo, né? De decepcionar. Falei, pai, é isso, tal, não quero trabalhar. Acho que meu mundo não é engenharia. Acho que meu mundo é mais prático. Eu quero trabalhar e estudar. Então, acho que eu vou para o mundo da administração. Enfim, fui super acolhido pelo meu pai. Foi um dos momentos da vida que eu falei, nossa, eu tava com uma expectativa tão ruim e é tudo foi tão outra. mais simples. Uhum. Foi uma das primeiras vezes também, né? A primeira vez de eu achar que eu tava decepcionando uma pessoa tão importante na minha vida. E o sentimento foi, cara, eu não decepcionei. Meu pai falou, é isso que você quer? Você vai fazer bem, eu tenho certeza absoluta. Larguei a faculdade, comecei a trabalhar na Varig, no final do ano prestei de novo, entrei na FEA em administração e aí segui essa carreira. Então, aí comecei nos negócios e segui essa carreira. Bacana. Vou fazer um hiato aqui, um parênteses aqui. Você falando, cara, eu tô vendo minha filha. Que legal. Porque ela entrou na USP, em Contábeis, na FEA, já faz mais de... Tá no segundo ano dela. Uhum. E ela não tá gostando também. Só que assim, ela não tá gostando, mas tá seguindo. Só tira boas notas e tal, e tá nesse mesmo dilema. Uhum. A gente deixa ela livre e tal, mas ela ainda não se achou. Eu acho que no meio disso tudo tem, de novo, né, talvez o medo de decepcionar, também o medo de, putz, e se não for uma escolha boa? E se eu só tiver tendo essa dúvida, mas lá na frente eu posso ter... eu posso me arrepender dessa escolha, né? Não é uma escolha fácil, né? Não é, e assim, a pressão em cima dela é grande, não pela gente, mas pela situação. Porque a mãe, ela é contadora, referência no mercado, fazendo mestrado aonde? Uhum. Na própria FEA, junto com ela. Então, assim, acho que a pressão é muito esquisita para si. Acho que ela se sente pressionada de alguma forma. E você falando, assim, ela vai ouvir isso, então eu acho que vai ser interessante para ela também. Sem dúvida. E é aquela coisa, a gente se coloca muita pressão, com certeza o nosso papo aqui vai levar para esse lado também, mas eu me lembro, eu estava na escola ainda, e quando você fala de pressão, uma pressão que a gente às vezes toma pra gente que não é nossa, eu estava na escola, eu ia bem nas matérias e aí me chamaram para participar de uma Olimpíada de Matemática. Essa Olimpíada de Matemática, você tinha que fazer lá uma aula à tarde, né, com uma matéria mais avançada para participar e o caramba. E eu sempre achei muito legal, adorava fazer exercício, adorava matemática, adorava, né? Tô me formando em matemática agora, Bacana. depois de
de experiente, não de velho. Não, jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. É uma boa frase. Jovem há mais tempo. Gostei, vou usar essa. E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Falei, putz, que legal. Eu sou um dos melhores alunos, eu quero... Me chamaram para participar, então eu vou participar. E coloquei uma pressão de eu tenho que participar e vai ser bom. E eu lembro de estar saindo de uma aula de reforço à tarde e sentir uma dor nas costas. Minhas costas travaram, isso, sei lá, 15 anos de idade. E eu não conseguia andar direito, assim. Eu estava descendo a ladeira, assim, do lado da escola para pegar o ônibus e parou. Travei as costas, não conseguia mais descer a ladeira. Tive que ligar para minha casa para minha mãe vir me buscar. E nesse dia eu falei... Depois, obviamente, com muita terapia, que a gente precisa de terapia. Fácil. Natural. Não tem muito jeito, mas depois de muita terapia eu entendi que eu tava me botando uma pressão que eu não precisava, cara. Não é porque me chamaram, não é porque eu sou bom no que eu faço, não é porque eu fui convidado. Você tem que entregar mais ainda. Que eu tenho o quê? Eu não tenho que nada. Cheguei no dia seguinte e falei, gente, putz, obrigado e tal... Mas eu tô com outras prioridades na vida. Eu quero me formar. É o se respeitar, né? É o se respeitar, que a gente conversou. Até a estava falando sobre isso, exatamente. Sim. Beleza, você entrou, beleza, foi para a administração da FEA. E aí? Como que as coisas foram conduzidas? Estava na Varig, provavelmente, ali ainda. E aí, como as coisas foram conduzidas aí para entrar para a área financeira e para você ter essa caixa de ferramentas que você tem aí, passar por vários bancos e trabalhar na área comercial. Que, cara, eu acho a área comercial, principalmente de banco, assim, uma jaula de leões, assim, sabe? Então, assim, eu tenho alguns amigos e vejo, assim, cara, para poucos. Parabéns falando sobre isso. Parabéns por ter sobrevivido 30 anos nessa jaula, né? Sim. Depois que eu entrei na faculdade, eu acho que aqui tem um momento que terminou agora, nesse ano, quando eu saí dos bancos, né? Quando eu saí de banco e decidi tomar... decidi aceitar a ideia de empreender. Mas esses 27 anos, e aqui não é melancólico, tá? Mas é muito mais... São fatos. É muito mais uma reflexão. São Perfeito. Fatos. Legal. Eu lembro eu tava na Varig, e aí em algum momento, fiquei 1 ano na Varig, ou seja, meus primeiros 6 meses de faculdade eu tava trabalhando na Varig, num trabalho que não tinha nada a ver com a faculdade de administração. Eu trabalhava num negócio que acho que nem existe mais hoje, que era uma central de reservas, telefone... Né? O pessoal ligava para reservar uma passagem. Acho que até existe, mas aqui, né? não tinha internet na época, a gente trabalhava com aquele... Bom, não vou falar mais porque vai entregar a idade. Vai entregar meu tempo de juventude maior. E aí falei, bom, vou começar a procurar estágio. E comecei a fazer uma série de entrevistas e fiz de tudo. E o primeiro lugar que me contratou foi um banco. Um banco francês, na época era um escritório de representação de um banco francês. Eles tinham acabado de vender a operação de varejo dele no Brasil e eles estavam se reestruturando, né? Eles venderam o antigo BFB, que virou hoje o que é o Itaú Personalité. Então, o banco vendeu a parte de varejo, ficou com o escritório de representação e depois abriu um banco. Então, foi esse meu primeiro lugar. E o recado que eu queria dar, que não é melancólico, mas são fatos, é assim. Eu acho que nesse momento, eu meio que parei de tomar tanto as rédeas da minha trajetória. Eu lembro que eu fiz a entrevista, fui bem, por mais que o entrevistador tenha dito algumas vezes, acho que você não tem perfil e não sei o quê. Depois, ele foi meu chefe por 4 anos. Depois eu perguntei para ele, por que você falou isso? Ele falou, não, cara, era técnica de entrevista e tudo. Mas fui bem na entrevista, fui contratado e a partir dali aquela coisa. Era uma coisa que eu fazia bem. Então, o começo da minha trajetória foi numa área mais de exatas, então era controladoria, era a parte financeira do banco. Meu chefe era o CFO, mal sabia eu que... Só começou de aprendizado ali, né? Foi o comecinho, só que era uma coisa que eu fazia bem, que eu tinha
que não me gerava nenhum conflito acordar todo dia e fazer aquilo. Era gostoso, me desafiava, só que... como o começo foi muito legal, fui muito acolhido, no bom sentido, assim, eu tinha bons desafios, eu tive um bom coach do meu superior na época, eu tive um começo de carreira bom, eu parei de questionar. Será que é aquilo que eu quero? Será que é finanças mesmo? Será que é banco mesmo? Eu segui na carreira. Uhum. Então, foi muito bom, me trouxe até aqui, mas hoje olhando, acho que é um pouco do que você estava falando da sua filha também, talvez eu precisasse ter me questionado mais. Será que os caminhos não teriam mudado se eu tivesse me questionado mais? Minha cabeça, às vezes, para um pouco nisso de... Existem outras realidades, existem outras possibilidades. Acho que esse é o primeiro recado meu para mim mesmo, 30 anos depois. Depois que eu saí, eu olhei em perspectiva para minha carreira e falei, putz, fiz muito bem, fui muito feliz, fui muito bem sucedido na minha carreira, mas eu gostaria de ter me questionado mais para ver se não existiam outros caminhos. Outros caminhos, tá? Então não foi aquela coisa de, esse é meu dom, eu nasci para isso, eu fazia muito bem aquilo que eu fazia e ponto. Aproveitando, já que eu ia fazer essa pergunta para frente, mas já que você puxou, né, o que você falaria pro Rodrigo lá atrás? Pro cara, vai fazer isso aqui. Eu acho que eu seria mais feliz fazendo isso aqui. Mais uma vez, a gente estava conversando fora do ar. Você tem um desejo de cantar. Ó, já entreguei aqui. Não sei nem se eu podia entregar, já entreguei, mas enfim, já foi. Sei lá, você gostaria de ter começado a cantar lá atrás, por exemplo? Uhum. Cara, assim, o recado que eu me daria acho que a gente tem que se ouvir mais. Eu gostaria de ter me ouvido mais. Eu lembro de em um momento da minha carreira, logo no começo, eu devia ter uns 4, 5 anos de bancos, eu lembro que eu me questionei, putz, será que eu quero isso mesmo de finanças? E eu pus na cabeça que eu queria marketing. Pus na cabeça, na época eu fazia terapia, o meu psicólogo falou, olha, cara, tem uma paciente minha que ela é de marketing, de uma empresa X e tal, vou colocar vocês em contato para você ver o que é a vida no marketing, para ver se é o que você quer. E eu me lembro de ter conversado com ela, sei lá, 2 ou 3 vezes, saído para almoçar, eu era super jovem assim, saí para almoçar 2 ou 3 vezes, ouvi um pouco, falei, putz, eu acho que eu quero ficar aqui mesmo. Porque, sei lá. Não era bem isso. Talvez não era bem isso. Acho que eu queria ter me questionado mais, talvez. Talvez existissem outros caminhos. Não é um arrependimento. É só um olhar com um pouco mais de sabedoria. A gente nunca vai ter a cabeça de 46 jamais, com 18. Jamais. Com 20. Então, eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu podia naquela época. Sim. A pergunta não é nem no sentido de... Pô, que droga, eu fiz isso aqui, podia fazer outra coisa. Não é isso. É só para o jovem de hoje ter esse questionamento, assim. Sim. O que eu falaria para eu mais jovem? Eu acho que... Para ele olhar para ele mesmo e falar assim, cara, deixa eu me perguntar hoje, então, para não ter que fazer essa pergunta lá na frente. Futuro, É só para trocar experiências. Esse é o meu papel aqui, de te puxar. Algumas respostas até sei, mas assim, eu faço questão de puxar algumas coisas, mas é por conta de passar para quem está nos assistindo essa questão de, cara, o que ele tem a dizer? O que poderia fazer diferente? O que eu posso fazer hoje? Eu acho que assim, fechando um pouco essa questão para mim, e ouvindo você falar, mesmo com 18, com 20, com 15, com 25, com 35, com 50, a gente sempre vai olhar, isso eu, né? Eu sempre vou olhar para as outras pessoas achando que quem é mais velho ou quem tem mais conhecimento disso, mais conhecimento daquilo, vai ter melhores respostas do que eu. Você é especialista numa área, mas tem alguém que é mais especialista que você. Eu sempre tive a tendência de olhar para as pessoas e falar, beleza, essa pessoa conhece mais que eu, então eu vou respeitar muito essa pessoa, e acho que a gente tem que respeitar sim. Só que respeitar o outro não quer dizer que a gente também não tem que se ouvir. Eu acho que o que eu traria
se ouça mais. Porque com 20 anos, talvez eu tenha tido um insight que eu abandonei, porque quando eu olhei para as outras pessoas, para quem eu joguei a responsabilidade de conhecer mais sobre aquilo, a pessoa tenha me dado uma resposta e eu falei, beleza, essa resposta foi muito boa, então aquilo que eu pensava não era verdade, deixa eu ir embora. Eu não acreditei tanto que eu pudesse ter esse conhecimento. Eu me diminui demais, talvez, sabe? A gente se olha e fala, putz, não, tem alguém que conhece muito, então deixa eu confiar plenamente nessa pessoa. Confia mais no seu taco, no seu feeling, sabe? Eu acho que isso é... Eu me diria isso. Legal, bacana. Beleza, então a gente tá lá, tá na fé, tá na Varig, já você passou para outro banco, para o Banco Francês. E aí, como foi essa trajetória? Você ficou lá quanto tempo nesse banco? Eu fiquei 4 anos. Aprendeu o que tinha que aprender e partiu para uma próxima. Exato. E aí aquela coisa, né? A carreira vai nos levando, a gente vai levando a carreira, vai tomando decisões, boas e não boas. Tomei a decisão, fiquei 4 anos lá, fui muito grato por tudo que aconteceu. Comecei a ver que eu queria... Eu estava num banco, na época, super grande, na época era o 3º banco da França. No Brasil era super pequeno, obviamente que era uma operação em reconstrução. E eu queria ter a experiência de trabalhar num banco grande. Aí recebi uma proposta, né? Fiz entrevista, recebi uma proposta, fui para um banco grande. Comecei já a me aproximar um pouco mais de área comercial. Já fui para uma área de MAS, que se falava na época, para uma área corporativa, uma área comercial corporativa. E a carreira foi andando. Então, 4 anos nesse lugar, 4 anos no próximo. E aí a carreira vai tomando forma, né? Tomando forma e as caixas de ferramentas vão crescendo. A ferramentaria está ali. Vão crescendo. E eu acho que isso é muito importante. Eu sempre fiquei bastante tempo nos lugares, então foram 4, depois mais 4, depois mais 8, depois mais 11 ou 12 no último. Mas não sempre na mesma posição. E é muito legal porque tudo me trouxe muita experiência em coisas diferentes. Então, trabalhar num banco multinacional pequeno no Brasil te dá alguns skills. Então, logo cedo eu tive que botar meu inglês à prova. Logo cedo eu tive que lidar com gente muito sênior, porque eram poucos layers, né? Então, o meu chefe era o diretor do banco que respondia para o presidente, eu era um estagiário. Não tinha muita gente no meio do caminho. Não tinha ninguém no meio do caminho, então eu tive que lidar... Ao contrário do banco grande, que tem muita gente no meio do caminho. 700 layers. Então, isso me trouxe aprendizado. Depois fui para um banco gigantesco aqui no Brasil, ainda assim multinacional, já com mais layers, lidando com muito mais pessoas. Depois fui para um banco nacional de dono, que me trouxe outros skills. Depois fui para um banco muito grande, nacional, mas não tanto de dono, com um modelo diferente de outros bancos. Então, cada um vai te dando ferramentas tanto pessoais como técnicas. Né? As áreas te dão ferramentas técnicas, mas principalmente o ambiente de cada um dos bancos que eu trabalhei, cada um dos lugares que eu trabalhei, me trouxeram ferramentas interpessoais muito interessantes. E a autoridade para aquilo que você está tentando, que você está organizando para a sua vida daqui para frente, né? Sem dúvida. Essa autoridade que também muito me interessa, assim, essas ferramentas que você vem... acho que é importante você falar dessas ferramentas, né? Assim, legal. Você passou por vários pontos dentro do banco. É bom falar isso. Eu fui muito tempo X, tenho essa experiência, para mostrar o olhar que você tem do legal. todo em relação ao banco. Acho importante você contar essa sua trajetória de condução e de formação dessa caixa de ferramenta. Maravilha, maravilha. Então vamos entrar na caixa de ferramenta, vou mostrar um pouquinho de cada coisa. Bora lá. Já falando, né, desse meu projeto da Arx, a Arx se propõe a ser um CFO as a Service. Então, o que é um CFO as a Service? O CFO é o diretor financeiro, é basicamente quem toma as decisões estratégicas da empresa. Então, o CFO, na minha visão, ele é sempre o número 2 da empresa, porque
tudo depende de ter dinheiro ou não ter dinheiro, da empresa estar viva ou não estar viva. Então, uma empresa insolvente não vai funcionar. Uma empresa com muito dinheiro no caixa, não fazendo bom uso, vai deixar dinheiro na mesa, vai deixar rentabilidade na mesa. Então, tudo acaba passando pela caixinha do CFO e não é raro a gente ver, principalmente em grandes empresas, que o CFO é realmente o nome mais próximo sempre do CEO de uma grande empresa. E essas ferramentas que o CFO precisa foi o que eu trouxe ao longo do tempo. Então, assim, no primeiro banco que eu trabalhei, na área de controladoria, de finanças, eu vi muito, para mim, a coisa mais importante que tem quando a gente está olhando finanças é o básico do básico, que a sua filha deve saber já de cor e salteado. Eu vi muito balanço e muito débito e crédito. Olhar débito e crédito, olhar balanço, olhar as coisas fazendo sentido. Quando a gente olha um balanço de uma empresa, é uma coisa muito exata. Tudo que tem do lado esquerdo precisa ter uma contrapartida do lado direito, ou uma contrapartida de valor diferente do mesmo lado. É tudo muito exato. Então, isso é a base de tudo. Me fez, assim, ao longo da minha trajetória, os meus primeiros, 6 meses em controladoria no primeiro banco que eu trabalhei, me deram a base para muita coisa. Eu me lembro de fazer razonete para discutir operação até 6 meses atrás, quando eu estava na área comercial, 30 anos depois de ter começado. Aquilo é a base. Então, e para algumas situações é importante isso, você conhecer o chão de fábrica, vamos dizer assim, a contabilidade, para chegar para o cara e falar, não, é assim que funciona. Sim, vamos estruturar a sua operação dessa forma. Ó, a gente vai tirar daqui, colocar aqui, e você assim fecha a contabilidade de uma maneira estruturada que você consiga ganhar e ter uma operação fluida e não perder. Então, assim, em geral, empresas têm aí, algumas pequenas e médias, muito familiar. E o gerente financeiro é o mesmo cara que vai lá no show de fábrica falar com todo mundo. Sim. Então, assim, é nesse nicho que você está entrando ali para falar, ó, cara, deixa essa decisão para mim. Exatamente. É o CFO para chamar de seu, que eu comentei no começo aqui. Eu gostei dessa terminologia também. É o CFO para chamar de seu, exatamente então, isso. E é isso que eu vejo que vai, assim, pode contribuir muito para as empresas. Porque, assim, sem esse conhecimento de base, é muito difícil. Sim. Aí, se você conhecendo... Esse exemplo que você deu, para mim, é perfeito. Você chegou pro cara e falou assim, ó, razonetezinho, falou, ó, coloca aqui, estrutura aqui, e você estruturou uma operação para ele. Cara, estruturar a operação financeira nesse Brasil que a gente vive é muito complexo. Exato. E assim, me veio uma metáfora na cabeça, um exemplo concreto disso. O CFO, quando a gente está construindo uma casa, o CFO talvez seja o engenheiro da obra. Ele é o cara que vai projetar, que vai saber exatamente o quanto que tem de carga em cada parede, ele tem que conversar com o arquiteto, ele tem que conversar com quem vai subir a parede, com quem vai fazer elétrica, ou seja, ele tem que ter o conhecimento de tudo. Ele faz o projetão inteiro da casa, ele projeta inteiro. Só que é o seguinte, o engenheiro que nunca subiu uma parede, nunca viu uma parede ser erguida, talvez num dia que esteja meio chuvoso, ele só pensa assim, olha, não, eu já projetei, eu sei qual tipo de concreto que eu vou usar, qual tipo de tijolo que eu vou usar, só que o dia está meio chuvoso. Se ele nunca subiu uma parede, talvez ele não saiba que num dia, talvez nem chuvoso, um dia úmido, o concreto vai demorar um pouco mais para secar. Então ele tem que mudar o planejamento dele para talvez subir a segunda parede 2 dias depois, porque ainda não assentou aquele pedaço. Então é muito importante ele ter tido contato, ter colocado uma frase que eu falava muito, uma expressão que eu usava muito, que eu uso muito colocar o ouvido no trilho do trem. A gente tem que saber cada pedacinho, precisa ter um bom conhecimento de cada pedacinho. Eu não vou mais subir parede.
Mas se eu sei como é que a parede sobe, se eu sei quais são as variáveis que estão na construção da Tem parede, que considerar. com certeza eu vou saber fazer um melhor projeto de casa, eu vou tocar melhor uma obra de uma E casa. chegando no objetivo, né? Que Sem dúvida. No caso aqui, você está falando da casa, né? O objetivo é construir, subir a casa e garantir que a casa suba. Exatamente. E no tempo que você prometeu... Com o dinheiro que você Exatamente. orçou ali. É assim, É isso. o financeiro é muito mais que o arquiteto, o engenheiro, que também são muito importantes, mas sem o financeiro, nada do resto vai acontecer. Tomando isso como... Exatamente. Então, eu acho que isso esse nicho que você está empreendendo, tem muita gente que pode se usar disso. Assim, sem dúvida. E se proteger, né? Porque é uma proteção quando você tem um cara experimentado, Sim. olhando para sua finança e fala assim, cara, você pode ir? Você pode ir. A decisão é completamente sua, mas olha aqui comigo. Exato. Aí você vai mostrar para ele e falar, ó, você pode estruturar tudo aqui desta forma. E esse o trabalho. Tô equivocado? É exatamente isso. E um ponto muito legal é assim, eu estou hoje numa empresa, por exemplo, num dos meus clientes, que é uma empresa que tem 20 e tantos anos de mercado, tem um faturamento já de mais de 10 milhões por ano, super consolidada, com produto muito bom, uma empresa inclusive no ramo de engenharia, talvez por isso que tenha me vindo essa ideia da casa. Produto ótimo, sempre inovando, sempre fazendo direito. O que ele se propôs a fazer, que é atuar no ramo de construção civil, em alguns ramos dentro da construção civil. Porém, é o seguinte, quando eu sentei com o dono da empresa e com a diretoria para mostrar o trabalho, eu falei, ó, gente, isso aqui te trouxe até aqui, maravilha, só que no momento que você está... Eles estão abrindo uma nova linha de negócio lá dentro da empresa, que vai demandar investimento. Eles estão fechando uma outra linha de negócio, mudando um pouco de ramo de um outro produto deles. Isso vai demandar desinvestimento, vai demandar... Você vai trocar um pouco de cliente, então ele está saindo de um ticket menor para um ticket maior e abrindo um outro negócio. Falei, gente, legal. Dá para fazer isso sem muita técnica financeira? Tá. Talvez você pene um pouco mais, mas alguns conceitos, nesse momento, de fluxo de caixa descontado, de fluxo de caixa projetado, de retorno de investimento, alguns conceitos que a gente aprendeu ao longo do tempo, nesse momento, são cruciais. Não dá simplesmente para você fazer uma casa na vontade. Eu já subi parede, eu vou fazer. Vai dar certo? Talvez dê certo, mas não vai ser... a casa mais segura, talvez, com o melhor investimento, com o melhor tempo. Então, o que eu levei para ele foi, nesse momento aqui, você precisa de alguém que consiga tomar decisões estratégicas com você. Depois que a coisa estiver estruturada, eu vou embora. Porque você não precisa de um CFO todos os dias. Essa empresa, pelo tamanho dela e pela maneira como ela funciona, essa empresa tem uma gerente financeira, uma diretora financeira, que atua super bem. Que atua no dia a dia super bem. Egressa da engenharia, atualmente na diretoria financeira. Funciona super bem pro dia a dia. No momento de crescimento, de troca de linha de produto, de investimento em outra frente, precisa de um pouco mais que isso. E é aí que eu entro. E é aí que a Arx está entrando, mostrando que você precisa, em alguns momentos, agradecer muito por você ter o administrativo, o financeiro funcionando no dia a dia, mas que você precisa de alguém naquele momento para te dar um aporte de ferramenta que você, naquele momento, que você precisa organizar para seguir adiante. Exatamente. Não é que a pessoa não saiba o que está fazendo, ela sabe o que está fazendo. Porém, você precisa ir para o mercado para fazer certas coisas que precisa de um jogo de cintura diferente, você precisa entender como é o outro lado do balcão, para saber como você se proteger. Exato. Eu estou meio que traduzindo o que você está falando aí para o nosso público entender um pouquinho mais do lidar, assim, né? Sim. Então, assim, eu vejo perfeitamente esse modelo acontecendo com sucesso, assim. Sim, e aí, quando você fala de outro lado do balcão, me vem um caso que a gente teve com esse cliente também.
falando ainda de ferramentas, um pedaço da minha carreira eu trabalhei na área comercial, focado em alguns produtos de empréstimos, né? Quando a gente fala de banco, muita gente pensa só em investimento, em aplicar o dinheiro. Eu estava na hora de eu estava no lado de emprestar dinheiro. E emprestar dinheiro para a empresa tem que ser algo produtivo para a empresa, porque senão a empresa não paga e o banco... E não volta. Não tem o dinheiro de volta. Se ela tomou um chute na canela, ela não volta. Exatamente. Então, você tem que ser... Parceiro. E esse cliente está nesse momento de investimento. A primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu olhar o que você tem de empréstimo no mercado. Quando eu olhei, falei, legal. Primeiro ponto, ele estava com uma taxa assim, completamente desproporcional ao que ele representa de risco. E mais importante do que isso, ele não estava com o melhor produto possível. Então, ter vivido do outro lado me fez olhar para aquilo e falar, olha, se eu estivesse vendendo, emprestando dinheiro para esse cliente, eu iria por esse lado, eu faria essa análise e emprestaria dinheiro dessa maneira. Então, eu fiz a engenharia reversa, falei, para conseguir isso, o que eu preciso fazer? Então, por exemplo, eu cheguei nesse cliente e implementei um modelo de rating para ele, dizendo o seguinte, agora você vai sentar na frente do teu gerente, e a gente vai sentar junto na primeira vez, e sentamos juntos na primeira vez, dizendo o seguinte, cara, eu conheço o meu negócio é isso aqui. Eu tenho isso de bom, eu tenho esses desafios, é assim que eu estou ganhando dinheiro, essas são as minhas linhas de negócio. Eu contei a história de como a empresa funciona. Eu não deixei a narrativa pro gerente do banco naquele momento contar a história do jeito que quiser para chegar para você e falar, putz, teu endividamento está muito alto, acho que você não faz isso, não faz aquilo, então tua taxa é essa. Eu tô contando a história. E eu tô contando a história com propriedade. Eu não tô mentindo, eu só tô trazendo os pontos corretos por uma conversa que seja mais... Autoridade daquilo que fala. Autoridade daquilo que fala. E você tem que ter uma conversa no mesmo nível. Quando você... quem negociava com o banco nessa empresa era o dono da empresa. É um engenheiro super competente, só que negociando com alguém do outro lado. Você imagina alguém te vendendo dinheiro, te vendendo... vamos lá, te vendendo esse microfone aqui. Eu não sei se com certeza esse é um microfone muito bom. Só que se me falasse que esse microfone custa 50 mil reais ou 500 reais, eu não saberia dizer a diferença. Então, se o cara chega para mim, esse microfone é o melhor microfone do mundo e tem isso, tem aquilo outro, vai custar 50 mil reais, mas você vai ter a melhor qualidade de áudio da sua vida. Talvez eu acreditasse. E pagasse 50 mil em algo que valesse 5, ou que valesse 500, ou que... porque eu não sou especialista nisso. Eu botei do meu lado, eu trouxe o Ronaldo aqui, eu trouxe o Caio para falar, Caio, Ronaldo, eu vou comprar um microfone. Vamos lá comigo na loja, me mostra qual que é o que eu tenho que olhar, me dá uma ideia de preço, você sabe o preço. Você precisa do melhor mesmo? Ou esse aqui te atende? Exatamente. Escolhe o produto melhor. Então, eu fiz isso com ele. Sentei do lado dele e falei, não, você é o dono da empresa, mas eu sou o cara que vai conversar de igual para igual com quem tá do outro lado do balcão. Exatamente. Eu acho que esse que é o X da questão. Quando você entrega, a sua entrega de ferramenta é muito grande. Sim. Quando eu falei de empresas mais familiares, cai tudo nisso. Não estou dizendo que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Estou dizendo que você tem ferramentas melhores para fazer aquilo de novo. Sim. Então, aí a ferramenta... a pessoa pode aprender ferramenta? Pode aprender ferramenta. Só que assim, cara, economizar tempo. Contrata um CFO para ser mais de seu e vai lá e resolve o que tem que resolver. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente... Isso me traz um caso de um outro cliente. Uma clínica de saúde mental. Quando você olha o negócio assim, é uma clínica de saúde mental online que começou na pandemia. A ideia da empresária foi brilhante no começo da pandemia de falar, bom, a gente não pode sair de casa, mas a gente precisa continuar fazendo terapia. Ficar em casa há muito tempo vai fazer a gente precisar de mais terapia, porque a gente está vivendo coisas diferentes. A gente está no meio de uma pandemia. Enfim, criou uma clínica de saúde mental baseada no online.
que é um sucesso estrondoso nos últimos 6 anos, começou em 2020. Tem uma margem muito boa, tá redondinha. Você olha para a empresa foi sendo construída, uma empresa familiar, porque foi criada por uma pessoa, mas que hoje já é uma estrutura muito grande. Tem mais de 150 psicólogos, por exemplo. Tem 3 mil, acho que 3 mil pacientes, uma margem muito boa. A empresa foi sendo construída ao longo do tempo de uma maneira brilhante. Não falta dinheiro, não falta inovação, não faltam boas ideias. Tudo certo. Tá tudo certo. Mas não pode precisa ser de melhor. dinheiro. Você senta do lado e fala, cara, isso aqui, vamos olhar isso aqui. Por exemplo, o que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a atender esse cliente? Me veio a demanda, né? Putz, a gente tem, né? A gente contrata tem psicólogos terceirizados aqui, a gente dá o paciente e paga lá um repasse por psicólogo e tal. Existia uma dúvida em relação a se o repasse que estava sendo para os psicólogos era suficiente ou não era suficiente, o que isso ia causar, se aumentasse ou se diminuísse, o que podia acontecer. Uma dúvida. Cara, conceito simples de CMV, custo da mercadoria vendida, que trazendo para Pro dia a dia? Pro dia a dia é o quanto que custa para você vender cada sessão de psicologia. Por mais que você tem uma margem certinha, você tem uma empresa que está funcionando, mas você tem, por exemplo, que fazer rateio de custo indireto, você tem que pegar o pessoal administrativo e dizer quanto que cada pessoa do administrativo custa para cada paciente. Você tem uma metodologia por trás. São outras ferramentas. Assim, desculpa, te cortei, mas... Imagina. Você mostrou um grupo de ferramentas no exemplo anterior, agora está me mostrando outro grupo de ferramentas. Totalmente diferente. Só que assim... Que faz todo sentido. Que faz sentido, e é uma empresa que não está fazendo grandes mexidas estratégicas que precisa de alguém para a mesma coisa que a construtora precisava. Essa empresa só queria entender, inicialmente, se estava fazendo direito aquilo e mais, quanto que custa. Uhum. Qual que é o CAC, por exemplo, falando de comércio eletrônico, quanto que custa para cada paciente que chega, quanto que eu gasto em publicidade para cada paciente que chega, quanto que o meu administrativo... A gente fez uma continha super... quando você olha, ela fica super simples, porque, de novo, do lado de lá... Mas para estruturar isso... Exatamente. Do lado de lá você não tem um especialista em finanças, então você não vai ficar cheio de terminologias, mas eu falei, olha... Mão na massa. Hipoteticamente, R$100 uma sessão, desses R$100, R$11 é o custo de marketing, R$7, até chegar na margem final. Cara, isso mudou a cabeça e resolveu um problema que a empresa tinha de discussão interna. Será que faz sentido? Não faz sentido? A gente colocou o número na mesa... Colocou todo mundo na mesma página, todo mundo entende, sem grandes firulas financeiras, o que está lá. Por trás, só que por trás tem um aparato financeiro interessante, um aparato financeiro robusto para mostrar até onde a gente vai, o que a gente teve que fazer para chegar naquilo. E acho que é aí que entra a experiência, né? Tá tudo funcionando bem. Só que tem respostas que você precisa de um aporte de conhecimento diferente. E isso ajuda a tomar outras decisões. Assim, um olhar que qualquer dono gostaria de ter diferente. Assim, que te contrata, vai lá, olha para mim. Você vai olhar, vai dar um diagnóstico, fala, você pode falar um leque de coisas para fazer. Só que a decisão continua sendo pro dono. Assim, é isso. Você vai dar um leque de ferramentas, assim, cara, é uma possibilidade grande, assim, das pessoas terem isso como tradicional, no dia a dia. Sem dúvida. E aquela coisa, né? Quando eu posicionei a Arx, eu sempre falei de pequenas e médias empresas. E aí você chega, por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei, a empresa precisa de um pouquinho mais de aporte tecnológico, com um pouquinho mais de roupagem financeira, porque eu estou discutindo com um banco, eu estou reestruturando a dívida da empresa também,
eu estou fazendo alguns investimentos que são grandes consumidores de capital. Então, para esse cara, precisa sentar. Vou usar uma outra metáfora porque eu adoro metáforas. Para esse cara, talvez precise sentar aquele CFO que trabalha de terno e gravata, que está sentado na mesa fazendo as coisas muito técnicas. Então, é um CFO extremamente técnico. É uma empresa média. Fatura lá seus 10 milhões. Na clínica de saúde mental, o faturamento está muito próximo disso. Fatura 7, 8 milhões. Só que não precisa desse CFO. Até o modelo da empresa é outro, é completamente diferente. Esse CFO técnico lá vai tomar porrada. E não precisa desse aparato. Precisa de outra coisa. Precisa de um CFO lá para sentar. Mão na massa, olhar no olho com as pessoas. Exatamente. Colocar uma ferramenta de dia a dia, de acompanhamento. Falar, gente, de maneira quase lúdica. Tá vendo aqui esse cálculo de CMV que eu fiz? Vamos ajustar? Vamos fazer um simulador? A gente monta um simulador que está na mão do board da empresa para... Legal, vamos fazer esse ajuste aqui. Daqui a pouco a gente faz uma análise de sensibilidade. E se a gente fazer um teste AB, por exemplo? Vamos mudar esse parâmetro e vamos testar durante X meses. A ferramenta já cospe tudo a partir dessa análise. A IB, por exemplo, a ferramenta já te dá as respostas de funcionou esse teste, não funcionou esse teste, vão por esse lado, não vão por esse lado. Então, é aí que a gente entra. Obviamente, quando você monta uma ferramenta, por trás tem o conhecimento de como montar a ferramenta. Porque hoje em dia, montar qualquer um monta. Uhum. Com inteligência artificial, grande parte da dificuldade de fazer o código está sendo substituída pela inteligência artificial. Só que se você não tiver do lado um Ronaldo, gerente de projeto brilhante como você sempre foi, cara, não vai sair. Se você não souber o que pedir, não sai. Então, do nosso lado, a gente sabe o que pedir para montar uma ferramenta boa para a empresa e ser totalmente útil, né? Exatamente. E esse olhar é incrível para esse tipo de empresa, porque senão se perde. Né? Assim, ganhar dinheiro, assim, vai ganhar dinheiro. Aí quando apertar, aí que monta o desespero, né? Falei, cara, eu faço o que agora? Fecha a empresa? Exatamente. Então, assim, tem ser prévio nisso, né? Você fazer a manutenção preventiva, né? Você chama o cara antes, estrutura antes, prever o futuro, estrutura o futuro financeiramente, porque esse mundo, como tá para investir, tá difícil entender como as coisas estão funcionando. Cara, parabéns pelo nicho que você tá entrando, tá conduzindo as coisas, muito legal. Mas trocando um pouquinho de assunto de novo, eu gosto sempre de fazer uma troca, porque assim, fica pesado demais, muito tenso demais. Cara, né, vamos mudar um pouco a vibe aqui. Você falou de saúde mental. O que você faz para manter essa saúde mental? Né, porque a gente stalkeia um pouquinho antes de começar, né? Sei algumas coisas que você faz, próximo a algumas coisas que eu faço também. Mas, assim, coisas que você faz também que eu também não faço, né? Mas cada um tem suas peculiaridades eu gosto de fazer tal coisa, isso ajuda eu, né, sair um pouco do meu dia a dia que é tenso, alguma coisa assim. Então, é isso que eu gosto de saber de como que você faz para se resolver, além da terapia que você já comentou aqui. Sem dúvida. Cara, eu gosto muito de fundamentar as minhas respostas, né? Eu gosto muito de explicar. Com fatos e com o que eu acredito. Para mim, saúde mental não é simplesmente participar, fazer uma terapia toda semana e tá tudo bem. Vou ter um hobby, vou ter isso, vou ter aquilo. Para mim, saúde mental, e eu demorei um tempo para chegar nessa conclusão, para mim, saúde mental é se respeitar. Para mim, saúde é se respeitar. Uma coisa que durante muito tempo muita gente não sabe, eu com 13 anos fui diagnosticado com uma doença autoimune, chamada artrite reumatoide juvenil. Você vê que eu sou jovem até hoje por causa disso, por causa do juvenil. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. E com 13 anos de idade.
Essa é uma doença autoimune, ou seja, é o corpo se atacando, que basicamente causa a destruição da cartilagem das suas juntas. Causa dor, pode causar deformação, e ao longo do tempo isso degenera e você vai tendo problemas. Bom, durante muitos anos eu entendi isso como legal. Deus me escolheu, geneticamente eu tinha essa predisposição e eu desenvolvi. Para mim, durante muitos anos isso foi uma doença. E é uma doença, quando você fala é uma doença, na minha visão, eu jogava isso, eu tirava isso da minha responsabilidade. Foi Deus, foi quem quer que seja, que não sou eu que tá me causando isso. Eu joguei a responsabilidade para o outro lado. Bom, tive momentos da minha vida com pouquíssima atividade da doença, tive momentos com muita atividade na doença. E o último momento de muita atividade foi ano passado, quando eu fui parar no hospital, fiquei uma semana internado. Enfim. Só que durante muito tempo eu disse que isso era uma doença e joguei a responsabilidade para o outro lado. Jogou pro universo. Joguei pro universo. Ou seja, cara, eu tenho essa doença, então o que eu posso no máximo fazer é tomar os remédios que eu tenho que tomar. Vida que segue. Vida que segue. Eu sempre fui um cara muito do esporte. Adoro, pedalei, corri, jogo tênis, faço academia. E durante muitos anos, fazer o esporte me causou sempre muita dor. Porque problema nas juntas da doença. Então, às vezes eu jogava tênis num dia, no dia seguinte eu passava o dia inteiro mancando com dor, que era difícil. E eu dizia que, beleza, cara, eu quero jogar tênis, eu tenho essa doença, vambora, faz parte. Esse ano, fui mandado embora do meu último banco, e aí digo graças a Deus, graças ao universo, porque isso foi a virada da minha vida. Fui morar no interior, eu já estava fazendo um bate-volta, e aí efetivamente fui morar no interior com a minha esposa, com a Lari, e com o Rafa, o meu enteado. Fui morar no interior, e aí, né, passei aqueles primeiros meses pós-demissão, super bem, olhando para a vida, pensando na vida, olhando oportunidades, mas sempre com muita calma. E aí voltei a fazer esporte. E aí comecei a ter a surpresa de fazer esporte e não ter mais dor. Comecei a ter a surpresa de levantar de manhã e não ter a tal da rigidez matinal, que é uma característica da artrite reumatoide. E aí me vem a questão assim, essa não é uma doença que eu tenho, essa é uma doença que eu decido se eu vou desenvolver ou não. Quando eu tomei as decisões que eu tomei na minha vida, em alguns momentos a doença veio. Mas ela não veio, ela veio por minha responsabilidade, e só minha. Eu posso me curar ou não me curar, eu posso ter dor ou não ter dor, por uma responsabilidade só minha. Então, eu passei a não ter isso, não ter dor mais, quando eu deixei de estar num ambiente que para mim era difícil, que para mim era custoso por diversas razões. E passei a estar num ambiente que para mim era melhor. E eu não estou vivendo o sonho de ter uma vida sem responsabilidade, não, tá? Simplesmente eu estava num lugar que não me fazia bem, que me trazia um problema físico. Passei a estar num lugar que me fazia bem e eu não tinha esses problemas físicos. Então, assim, o que eu faço para cuidar da minha saúde mental? Eu jogo tênis, eu quero tentar cantar. Tô contigo, te indico aí o pessoal que vai te ajudar bastante. Um pouquinho. Então, eu quero começar a cantar, faço academia, faço a minha terapia, mas principalmente eu cheguei até aqui, eu falei que eu queria fundamentar a resposta, eu cheguei até aqui para dizer o seguinte: eu ouço meu corpo. Acho que é assim, a gente só tá bem efetivamente quando o nosso corpo tá bem. Essa casca que tá aqui, cara, é a casca que a gente vai viver por muitas décadas. Se ela não estiver bem, não é que a casca tá ruim. O que tá dentro de você, o que é a mente, o que quer que você acredite que leva essa casca, que faz essa casca acordar todo dia, não tá legal. Então, e de novo,
Eu tinha aquela questão lá atrás, né, do trabalho que me causava isso, e recentemente, depois de abrir a empresa, depois de começar a empreender na Arx, eu comecei a sentir um pouco de dor em algumas semanas. Aí eu parei de novo, estou ouvindo meu corpo. Se eu tô tendo dor, dessa vez, é porque alguma coisa... algo tá causando. Parei, escaneei, falei, putz, acho que tá aqui. Vamos lá, vamos mexer nisso aqui, porque o corpo é o mais importante. Então, talvez eu tenha que dizer não para um projeto que me leve para um desafio que eu não quero ir. No momento... Às vezes eu tô movido só pelo dinheiro, às vezes eu tô movido só pelo desafio, às vezes eu tô movido... Às vezes eu tô indo porque, que legal, é uma coisa diferente. Você tem que parar para ouvir, porque não é só dinheiro na vida, não é só... Você tem que ter claro na cabeça, em minha opinião, qual que é o seu objetivo. Sim. Qual o seu propósito. Uhum. É muito além de objetivo, é muito além... Qual que é o seu propósito com você? Sim. Para definir isso é muito difícil. Não é muito fácil. Não é, meu objetivo é ganhar muito dinheiro. Não é isso. Não é. Isso é objetivo. Propósito é outra coisa. Propósito é você buscar aquilo que te move para onde você quer chegar, como você quer chegar. E para definir isso é muito difícil. Uhum. Né? E se você tem isso definido, Sim. você tem que guardar essas 7 chaves e falar assim, quando você estiver numa dor, ou seja como for, se física ou não, é assim, o que isso está ferindo o meu propósito? Sim. E aí é mais fácil tomar as decisões. Sem dúvida. Quando você tem esse propósito definido. Sem dúvida. É isso que eu percebo, conversando com as pessoas, fazendo terapia também. Quando você tem o propósito, te ajuda muito. Muito mesmo. Sem dúvida. É muito do que você está falando aí. Provavelmente você deve ter um propósito já definido em você. Não precisa dizer aqui, não precisa, não é para isso também aqui. Acho que é uma entrega muito grande dizer isso, né? E isso te ajudou a olhar para essa dor e falar assim, cara, não preciso passar por isso. Uhum. Então, deixa seguir, contanto que você se respeite. Voltando para o que você falou, se respeitar, se olhar. Então, assim, é muito disso que eu percebo na sua fala e traduzo um pouquinho, né, para aquilo que eu já olhei, para as pessoas que eu já conversei, olhando para mim também, né, a questão do definir o propósito. Definiu, todo o restante que vem depois, você pode até se perder um pouco, mas se você para tudo, olha o propósito. Tô em linha? Não, então... Sim. Vamos ajustar aqui? Concordo. Né, eu acho muito... Traduzindo um pouquinho do que você falou para o meu dia a dia, para aquilo que eu já ando olhando já. Sem dúvida. Eu acho assim, e não é um problema de falar de propósito de vida, não. Eu até coloquei isso no post que eu fiz no LinkedIn quando eu saí do trabalho, do banco. Eu falei muito que o propósito virou... Eu descobri meu propósito depois que eu saí. Então, por isso que eu falei que é difícil descobrir. Quando você descobre, cara, fica tudo mais fácil. E o mais legal de tudo é assim, quando a gente pode até não definir um propósito, mas a gente tem um propósito. Uhum. Você pode não saber dizer qual é o seu propósito, mas você tem. E eu brinco que meu primeiro chefe lá no meu primeiro banco me disse uma coisa e o que ele disse está 100% correto. Eu era, né, estagiário, depois virei analista e ele chegou para mim, ele percebeu que eu queria muito ajudar as pessoas. Eu sempre gostei muito de Excel, por exemplo, era super bom de Excel. E isso porque você vê como as coisas na vida às vezes são casuais, né? Na época que comecei a trabalhar não tinha internet, nem e-mail, nem celular. Então não tinha o que fazer na mesa quando não tinha trabalho. E às vezes o chefe saía, tava na mesa, tinha que fazer alguma coisa. Eu lembro que eu tinha um manual do Excel desse tamanho na minha mesa. Eu ficava lendo aquilo. E aí aprendi. E aí o meu chefe falou, cara, cuidado. As pessoas vêm muito te pedir ajuda. O planilheiro, o cara que sabe muito de Excel, isso, né, 30 anos atrás quase, ele vai ser o eterno analista. Então, se você ficar ajudando muita gente, toda hora, você vai ser o eterno analista. Isso é verdade. Eu repeti isso muito na minha carreira. Para os meus analistas, para as pessoas, para quem estava começando a carreira. Eu falei, cara, legal, que bom que você sabe,
mas saiba que o propósito aqui do banco é criar as coisas para o banco. Ajudar o amiguinho é bom, mas tem que ser feito com parcimônia. Bom, passei minha carreira inteira repetindo isso, achando isso um máximo. E era muito efetivo profissionalmente. Nos momentos em que eu parava de ser tão solícito, eu conseguia olhar para minha carreira e falar, legal, agora eu vou, agora eu tô, e eu realmente crescia e tal. Bom, até descobri na saída do banco que o meu propósito é ajudar as pessoas. O que me trazia mais prazer era realmente pegar um problema que muitas vezes não era meu e resolver. E era isso que me repelia tanto de alguns ambientes. Porque nos ambientes extremamente competitivos ou nos ambientes em que você tinha que só olhar para o bem do acionista ou do cliente, o que quer que seja, não havia espaço para o meu propósito. Isso não é uma crítica. Isso é uma crítica talvez a mim de não ter percebido isso antes. Então, assim, eu já tinha visto isso acontecer e eu sabia que toda hora que eu ajudava não dava certo. Eu podia ter parado e falar, pô, talvez eu esteja no lugar errado. E a minha conclusão, isso eu escrevi, mais de 200 mil pessoas leram isso no meu post do LinkedIn quando eu saí, eu percebi que meu propósito era ajudar pessoas e que a partir desse momento eu ia fazer isso. A Arx nasceu também por causa disso. E aqui não é demagogia, tá? Não é para ficar vendendo... Entendo bem. Não é para vender o produto. Não é porque eu estou ajudando alguém que eu não posso ganhar dinheiro por isso. Então, assim, quando eu peguei esses meus primeiros clientes para entender e para fazer as coisas que eu tinha que fazer, cara, não é filantropia. Eu preciso comer, eu preciso pagar minha aula de tênis, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso, né, pagar o financiamento da minha casa, preciso de, né, a gente precisa de dinheiro para comer, para viver. Mas fazer isso ajudando as pessoas. Eu estou pegando alguma coisa, alguma competência que o empresário não tem e entregando. Isso está me fazendo bem, cara. Isso está fazendo bem pro corpo. Então, assim, o propósito já estava dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todo mundo. Só que muitas vezes a gente não lê qual que é esse propósito e isso acaba adoecendo a gente ou acaba repelindo a gente de vários ambientes que não são compatíveis com o nosso propósito. Né? Muito bacana. Eu vou te propor vou propor uma coisa por enquanto. Eu faço parte de uma ONG chamada Pulse Mais. Vou te apresentar ela depois. Show. E lá a gente, vou chamar de padrinha um adolescente, né, para entrar numa área em geral de tecnologia, mas não necessariamente. Legal. Né? Mas você tem um treinamento, lógico, para interagir, né, com as pessoas e para você ajudar a definir uma carreira, eventualmente uma carreira, ou ajudar a fazer uma entrevista. Pô, que legal. Cara, isso ajuda bastante. Assim, te dá um outro olhar para as coisas. Que demais. Né? Eu tenho feito isso. O Eduardo já passou aqui, né? Um dos episódios, depois você pode até ver. É um cara bastante pragmático nas coisas dele, mas é um cara que tem um coração bom e olha para isso. Então, isso eu vou te propor depois olhar isso com mais tranquilidade. Muito legal. Tá? Chama Pulse Mais a ONG. Quem puder ver, eu vou colocar na descrição ali. Olhem também. Eu também olho para o que você falou, a questão de ajudar pessoas. Eu também olhei para isso, só que talvez eu tenha me achado um pouco antes. Né? Quando você faz gerenciamento de projetos, nada mais é do que você lidar com pessoas. E você tem um objetivo de entregar um projeto. Só que todo mundo tem um projeto para entregar. Todo mundo tem seu dia para quebrar. E você está ali para ajudar as pessoas a interagirem, ajudarem elas a se entenderem, eventualmente. Né? O cara do comercial, ele quer um negócio entregue porque ele precisa vender. Então você ajuda todo um ciclo de pessoas a interagir, ganhar o dia e entregar projetos. Não estou entregando só o meu projeto. Sem dúvida. Estou entregando, tipo assim, uma
sincronização de várias pessoas. Sem dúvida. E isso para mim fazia bem, porque eu tô ajudando a todo mundo se entender. Eu falei, pô, Ronaldo, mas gerenciamento de projeto não é isso. Eu falei, cara, não tô falando de... Tô saindo, tô falando da pessoa, Ronaldo. Na sua visão é. Na minha visão é também. Uhum. Porque assim, se eu estruturar de uma maneira que as pessoas se entendam, o negócio flui melhor. Uhum. Só que não é um número, não é um KPI. Não é o KPI que eu posso entregar. Não é. Só quem me conhece meu trabalho, consegue entender o quanto eu consegui entregar naquelas condições. Sim. Né? Assim, a gente trabalhou em banco, sabe que o negócio é ferrenho dia a dia. Sim. É um leão por dia. Mas, só que eu passava por esse leão com tranquilidade. Uhum. Por quê? Eu sabia lidar com essas pessoas, com a ansiedade de cada um e ajudar todo mundo saindo do outro lado no outro dia seguinte. Uhum. Então, assim, eu vejo muito na sua fala disso. Sem Só que dúvida. eu adoro gerenciamento de projeto por conta disso. Me impossibilita lidar com pessoas. Sim. Talvez eu tenha construído isso também, né? Sem dúvida. Também por isso, para trocar essa ideia, Total para sentido. lidar com isso tudo. Isso também é importante para mim. Tá dentro dos meus pensamentos, de onde eu quero chegar. Sem dúvida, cara. Então, assim, legal que você tenha encontrado isso e cara, isso te resolve muita coisa. Suas dores, né? Sim. Como você disse. Físicas. Físicas, né? Isso é muito, muito legal. Muito, Sim. quando a gente se entende, né? Isso é outra cabeça, outro tipo. Você tem outro tipo de conversa com quem tá na sua frente. Sim. Sim. É outro tipo de conversa. É. Né? Antes de vir pra cá, eu falei assim, pô, eu vou ter um papo muito pragmático com ele. Não, só pra cá. Nada. Eu falei, não, gente, eu vou ter que ser eu do jeito que eu gosto de endereçar os assuntos. É. E é isso que está acontecendo. Exato. E é muito interessante que, assim, a gente se coloca diversos rótulos nas coisas, né? É uma merda isso. A vida faz a gente querer colocar rótulo em tudo. Eu tava tendo uma conversa com a Lari essa semana, com a minha esposa. Ela trouxe uma questão sobre autocura, né? Até falando um pouco dessa minha questão, mas falando de coisas até mais profundas do que só uma doença física, né? E quando se você olha com não é nem preconceito, mas se você olha com o pé atrás para esse tipo de coisa, não, autocura, tá? A cura é por remédio, a cura é por você precisa ter um agente externo curando. Então, autocura é coisa para vender livro, é coisa que não existe, é coisa para vender curso. Se você olha dessa maneira, já com esse pé atrás, por quê? Porque talvez não, com toda certeza, a gente foi levado a acreditar nessas coisas. Que é o remédio que cura, tá sempre no externo, né? É outra pessoa que teve que desenvolver alguma coisa para curar a gente. A gente passa a acreditar que isso aqui a autocura, por exemplo, é um charlatanismo ou qualquer outra coisa. Se você olha com um pouquinho mais de calma, cara, eu não preciso botar nenhuma roupagem esotérica, eu não preciso botar nenhuma roupagem não pragmática para dizer que eu consigo me curar quando eu quero. Eu não vou aqui vender um curso e falar, gente, aprenda comigo, clique no botão aqui e eu te ensino como se autocurar. Não, porque eu estou muito longe de conseguir ensinar qualquer pessoa. Só que eu efetivamente vi no meu corpo isso acontecer, cara. E a gente pode não perceber. Você, quando vai fazer um exame de sangue, você pode um dia ter uma resposta, no outro dia ter outra resposta. Isso pode ser só coisa... É o seu corpo agindo em você. Entendo, assim, parafraseando o que você está dizendo, né, assim, eu entendo que é uma conciliação de coisas. Você pode ir no médico, você tem que ir no médico. Sem dúvida. Tem coisas que você pode se curar se você se entender, né? Se você entender, pô, se eu fazer um esporte e não fizer certas coisas que me agridem, eu consigo ter uma qualidade de vida excelente e não ter algumas coisas. Só que para as pessoas chegarem a esse ponto, leva um tempo. Por isso que precisam de assessores, um médico, né? Para falar, cara, é assim, mas o médico pode ter falado para você
o que você já sabe hoje, mas um dia você nem passou em branco. Sem dúvida. E assim, e executar o que as pessoas falam e acreditar, às vezes, é difícil. É difícil. É muito difícil. Então, assim, quando você fala isso, eu tenho certeza que a gente vai criticar. Sim. E tá tudo certo. Tá assim, tudo certo. Só que para você funciona. Exato. E você já sabe como isso funciona para você. Você pode procurar um médico, ele fala assim, ó, assim é só coisa do frito. Você precisa tomar um remédio, você vai avaliar. O remédio é para curar uma coisa, uma infecção. Lógico, você vai tomar um remédio. Você vai tomar, sem dúvida. Ninguém tá falando apologia, eu curo sozinho. Não é isso. Não É a gente se entender de coisas do corpo. Cara, a gente tem uma série de alarmes que tocam quando as coisas acontecem. E, de novo, né? Falando da minha doença, eu tomo remédio. Eu tomo 2 remédios para ela, para segurar os sintomas de reaparecerem. O que eu tô falando é assim, a minha autocura na questão da doença, talvez um dia eu tivesse uma iluminação absurda para dizer que eu não precisaria mais tomar remédio, legal, mas também talvez isso não seja factível no mundo que a gente vive. Se eu pudesse me desprender de tudo e só olhar para o meu corpo, talvez eu... Beleza, é possível? É possível. É provável? Talvez não seja tão provável de eu conseguir fazer isso, mas eu tomo remédio sim, só que o que eu estou falando aqui mesmo tomando remédio, aconteciam algumas coisas que não acontecem mais. Perfeito, você se conhecer o que você agride, né? Exatamente, cara. Então, só para deixar claro para todo mundo que assim, ninguém está fazendo apologia aqui que para de tomar remédio. Não é isso, gente. É o contrário, cara. É o contrário. A gente se olhar, se entender, fazer sua terapia e começar a se entender o que é possível você fazer, o que não é possível. Sim. Olha pra dentro, meu. Exato. Tem que olhar pra dentro. Não adianta jogar só a responsabilidade pro lado de fora. Quem vai me, né? É a gente que vai se ajudar. É isso, perfeito. Acho que é o resumo perfeito. Você é olhar pra si e você se ajudar. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Acho que essa resume bem essa colocação nossa em relação a gente olhar e progredir dentro da gente para as coisas que a gente quer e fazer ter as curas. Sem dúvida nenhuma. Legal. Rodrigão, eu quero que você fale agora um pouco dos seus projetos daqui para frente. Legal. Da Arx. Faça seu disclaimer, né, da Arx aí, fale um pouco mais dos projetos para a gente poder depois colocar aqui nas redes sociais, suas redes sociais. Legal. Seu LinkedIn, que eu quero que o pessoal leia. Boa. O que você escreveu lá, para ter uma ideia de quem é o Rodrigo. Sim. Né? Mais do que vocês viram aqui. E fique à vontade, a câmera é sua, essa Legal. aqui, fique à vontade. Obrigado, Ronaldão. Vamos lá. Os meus projetos. A Arx nasceu faz 2 ou 3 meses para ajudar as empresas, para ser o CFO. Como é que você... Qual que foi a frase que você usou? O CFO para chamar de seu. CFO para chamar de seu. CFO as a Service é o nome do mercado. Gostei do nome do Ronaldo. É simples assim. É simples assim. É simples assim. Eu vou usar e depois eu te pago. Fica A gente faz o royalty. Mas a Arx nasceu para isso, para ser o CFO para chamar de seu. E eu acho que é um projeto muito pessoal. Hoje eu tô tocando tudo de uma maneira muito próxima, olhando muito para o cliente, e eu pretendo continuar fazendo isso dessa maneira. Eu vou... A Arx senta do lado e começa a trabalhar. A Arx não é uma consultoria para te dar uma receita de bolo, para fazer uma análise do cenário, para depois você implementar. A Arx é uma consultoria que vai sentar e fazer a análise e ter os pontos a melhorar, mas isso é o ponto de partida. Então, eu vou sentar com o empresário, o meu ponto de partida é o final de muita consultoria. A análise, o entendimento da situação atual, o entendimento de quais são os próximos passos da empresa, é o ponto de partida para eu sentar na cadeira de CFO pelo tempo que for necessário para a empresa, e isso é isso que guia também um pouco a precificação. Quanto tempo você vai precisar de um CFO sentado na cadeira? Isso vai ser analisado, mas esse é o ponto de partida. E efetivamente, eu, Rodrigo, os meus consultores sentam na empresa para ser o CFO.
Quais são os projetos daqui para frente? É tocar a Arques do melhor jeito possível. Eu não tenho uma receita de bolo, uma receita pronta de onde eu vou estar ano que vem, onde eu vou estar no próximo ano. Eu não me permiti fazer isso ainda. O que eu tenho feito hoje eu estou olhando diversos projetos de maneiras diferentes, com abordagens diferentes, para entender o que faz sentido. Eu estou num momento de vida e de carreira que eu não quero ter que fazer nada. Os meus projetos hoje são os projetos que fazem sentido para mim. Então, a Arques vai crescer, a Arques vai se consolidar, a Arques tem a única coisa que é inegociável nós somos o CFO para chamar de seu. A gente senta na cadeira e faz acontecer. Como isso vai acontecer e quais são os próximos passos, aí a gente vai ter que... Vocês vão ter que me acompanhar um pouco para entender isso. Acompanhe aqui nas redes sociais dele aqui. Estão aqui, sem dúvida. E contrate ele, vão atrás dele. Isso eu garanto. Muito bom, Ronaldão. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Compartilhem, dê o like, escrevam o que vocês quiserem aí na descrição, dê o feedback, né, para a gente poder ter essa melhora no dia a dia nosso aqui. Se quiser patrocinar esse canal, nós estamos aqui também. Me procurem aqui também, a gente sempre está disponível para isso. Eu fico por aqui. Agradeço demais para você, Rodrigão. Obrigado. Valeu pelo papo. Ronaldão. Obrigado pelo convite. Agradeço demais. Vão estar aqui todas as redes sociais dele. Nos sigam. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau.